Alphaville apresenta Mais Deus, mais entrega, mais louvor, mais amizade, mais sabedoria. Começa agora Mais Delas. Oi, gente! A paz do Senhor Jesus! Que bom estar com vocês nesse dia abençoado para darmos continuidade nessa campanha tão abençoada, a experiência da mesa. Paz do Senhor, Josi! Paz do Senhor, Alessandra. Paz do Senhor para você que está acompanhando a nossa programação, acompanhando aí os vídeos do canal da Alphaville. Já quero convidar você para se inscrever no nosso canal, você que ainda não é inscrito, ativar o sininho aí para receber todas as notificações. E também compartilhar, né? Aí você pode incentivar alguém a se inscrever no canal também e assistir sempre, acompanhar sempre essa programação que é feita com todo carinho para abençoar a sua vida. Isso mesmo, também você pode comentar lá no nosso canal. Comenta como que foi, né? Se você está fazendo aí na sua congregação, está fazendo junto com a tua família, com as amigas, a experiência da mesa, que a gente tem prazer em ler lá e ler os recadinhos, né, Josi? Verdade. E responder você. Então faça isso que nós ficamos muito felizes mesmo. E dando prosseguimento à nossa campanha Experiência da Mesa, que já serviu de bênção para tantas vidas, tantas famílias, tantas mulheres que tiveram despertamento nessa área, né? Graças a Deus. Hoje nós vamos continuar a Experiência da Mesa dizendo que a mesa é lugar de provisão. E mesa é lugar de participação. Acompanhe com a gente. E hoje nós vamos falar sobre mesa. É um lugar de provisão. É isso? Isso mesmo. E nós queremos já fazer uma leitura aqui que está lá no livro de Jó, capítulo 36, né? Jó 36, versículo 16. A Bíblia nos diz: Ele o está atraindo para longe das mandíbulas da aflição, para um lugar amplo e livre, para o conforto da mesa farta e seleta que você terá. Né? Palavras do Senhor aqui falando aos nossos corações. E você pode se perguntar nessa manhã, irmã Josi, falar de mesa farta nesse tempo difícil. Eu quero te dizer que o nosso Deus, ele é o Deus do impossível. E assim como nós, nos nossos cultos temos falado, né, temos lembrado lá da unção dos umbrais da porta, e talvez você tenha orado aí na sua casa, né, levantando as mãos sobre a porta da sua casa, dizendo: Senhor, que aqui esse vírus, essa doença não entre, que na minha casa essa doença não chegue, que você nessa manhã possa dizer para o Senhor: na minha mesa, Senhor, essa notícia de que vai faltar muita coisa, que na minha mesa também não chegue, porque o Senhor tem promessas de cuidado com as nossas vidas. E nessa manhã nós vamos falar sobre isso, sobre o cuidado em todas as áreas, né? E nós queremos já orar, né, Alessandra? Nós vamos orar para que o Senhor venha então agir já dessa maneira, para que o Senhor comece a acrescentar fé aí no seu coração em relação a essa provisão dentro do teu lar. Porque nós preparamos uma mesa nessa manhã. Ah, verdade, né? Nós temos que falar. Nós preparamos uma mesa linda e antes da oração aqui da Josi, nós queremos mostrar para você a nossa mesa. Por favor, olha só, cadê a nossa mesa? Vamos lá. Olha só a nossa mesa, hein, Josi? Será? Levantei muito apressada e tive que passar roupa para estar aqui nesta manhã. A Josi estava lá na sua mesa estudando, Josi, deixou Olha os só, livros, cadernos. Né? E quem tem criança sabe, né, que a mesa vive cheia de brinquedos que as crianças vão deixando por ali. Tem Bíblia, tem óculos, tem estojo, tem caneta, tem de tudo um pouco nessa mesa. Deus. Já pensou você chegar em casa, vai arrumar a refeição, né? A mesa para os seus filhos, para o seu esposo, e a sua mesa está desse jeito. O que você faria, Josi? Vamos lá. Às vezes a gente faz assim, né, Alessandra? Né? A gente dá uma arredada assim na bagunça. Isso. E a gente vai lá e cata alguma coisa, coloca ali em cima da mesa. E às vezes é essa nossa arrumação de mesa que nós fazemos na nossa casa. Porque o nosso dia é muito agitado. Muito corrido. Não dá tempo, né? Eu acabei de passar a roupa, mas eu não tive tempo de guardar o ferro, não tive tempo de arrumar a roupa nas gavetas. Então dá uma afastadinha aqui e a mesa está pronta. Se a sua mesa estiver assim, hein? Estivesse assim,
E se você chegar na casa de alguém e olhar uma mesa assim, qual é o sentimento? Nós vamos orar, né, como a Josi já disse. E o Espírito Santo vai ministrar no seu coração. E eu te convido, né? Chega perto da sua mesa e dá uma olhadinha para a sua mesa. Sabe aquela olhadinha que a gente dá? Coloca a mão na cintura, dá uma olhadinha. Como é que está a sua mesa? Nós vamos começar falando sobre isso e ministrando. Que o Senhor Jesus venha falar ao teu coração, assim como foi a leitura. Que a sua mesa seja uma mesa farta de alegria, de alimento para o seu corpo físico, de alimento para o seu corpo espiritual. É nesta manhã que vamos falar sobre isso. Assim, nós queremos convidar, Adriele, chega mais perto aqui da gente. Não muito perto, mas pode chegar um pouquinho perto. Vem aqui participar com a gente desse momento tão precioso que nós vamos falar. Olha só a nossa mesa, dá uma olhada. Será que mudou, né? Parece que clareou, não é, Josi? Verdade, né? A gente, com jeitinho aqui, já deu um jeito de arrumar tudo. E quando a gente vai arrumar, a gente tem que entregar o nosso melhor, né, Alessandra? Isso mesmo. Então, a gente tira tudo mesmo. Se aquilo ali está causando, né, você olha para a bagunça, parece que vai causando um desconforto no teu coração, vai causando, né, aquela sensação ruim. Então, quando a gente se prepara, né, nós falamos na semana passada que mesa era um lugar de propósito e nós tínhamos que nos preparar para arrumar a mesa. Então, antes de colocar, né, você vai servir uma refeição, você tira tudo isso. Você não arreda, deixa no cantinho só. Você tira tudo isso para quê? Para que essa mesa possa, como disse a Alessandra, dar essa clareada e as pessoas tenham prazer em sentar ali e fazer uma refeição. E é isso que, essa questão de organização, nós temos uma passagem muito linda na palavra do Senhor que fala daquela mulher, né, que é uma parábola, que ela perdeu uma dracma, né? Uma dracma dentro da sua casa. E a Bíblia diz que ela acendeu uma candeia e começou a limpar, a organizar a casa para ela achar aquela dracma que tinha se perdido. Muitas pessoas estão perdendo essa comunhão, não é, Josi? Verdade. A mesa, por causa dessa bagunça, dessa desorganização. Tá bom assim, não vamos mudar. Ai, tá bom, Deus sabe. A gente usa muito essa frase. Deus conhece, que minha vida é muito agitada, Deus sabe todas as coisas. Como se servisse de justificativa, né? Mas, às vezes, a gente, nessa frase, né, a gente tem que usar assim, Deus sabe, então nós não temos justificativa diante dele, né? É isso aí. E o que acontece? Muitas vezes, quando nós estamos com essa bagunça lá em cima da mesa, e a gente tem essa justificativa, meu tempo, minhas coisas, é muita coisa, a gente acaba dispersando a família, né? Tá ali, não vou arrumar a mesa não, né? Vai dar muito trabalho tirar tudo isso. Então, vamos fazer assim, ó, o meu filho pega o prato e vai para o sofá, o meu marido pega o prato e vai para o balcão, né? Eu esquento qualquer coisa ali, como de pé mesmo, e a gente vai tirando esse momento de estar assentado, olhar no olho um do outro, conversar, e vai tirando esse momento de prazer, que é o momento que a família está em comunhão. E na sua vida, a Adriele já compartilhou com a gente algo, né, que aconteceu na casa dela depois que ela entendeu a importância desse momento, né, Adri? É verdade. Todas nós temos as nossas louças lindas, né? Mas que a gente guarda geralmente sempre para visita, não utiliza. Os nossos filhos, né, estão falando, não pega, não pode tocar. E eu tive essa experiência. Eu tinha louças lá que eu deixava para quando fosse uma visita, quando o pastor fosse lá em casa, quando um amigo. A louça que você ganha no casamento, né? Eu tenho a louça que ganha no casamento. Então, eu tomei uma atitude, eu falei, não, vou mudar isso. Então, agora, nos domingos lá em casa, a gente tem um almoço especial. E o que foi interessante, que eu também trouxe as crianças, para ela ajudar a arrumar, a preparar a mesa. Até a gente confeccionou guardanapos, né? Que antes era só o de papel, agora também tem, né? A Alessandra foi lá em casa, ela viu. Tem os guardanapos, né, de pano. E aí elas vão lá e elas escolhem, arrumam. E é interessante que quando o João vai arrumar a mesa, ele coloca azul. Quando é a Ellen, ela já vai lá, coloca rosa, ela já quer colocar alguma coisa a mais para enfeitar. Então, isso já ficou na memória deles. E, às vezes, também eles perguntam, mãe,
você não vai fazer um almoço especial? Porque antes, quando arrumava a mesa, vai vir visita hoje aqui em casa, mãe? Por isso que você está arrumando a mesa? Então, isso sempre assim, né? passou a mudar lá. E assim eu tenho visto, né, nos olhos deles, o quanto é importante isso, o quanto faz a diferença para eles esses momentos, que é eterno, né? Eles vão levar, são memórias que eles vão levar. Essa questão de memórias, é isso que a palavra do Senhor diz, que Jesus, quando fez a última ceia com seus discípulos, né, ele quis deixar essa memória. Tanto é que todas as vezes que nós vamos participar, né, à mesa do Cordeiro do Senhor Jesus, a Santa Ceia do Senhor, é lido essa leitura, em memória de mim. Traga a memória, né? Se lembre, por que você está participando do pão, do cálice, né? É porque você está trazendo à memória o sofrimento de Cristo lá na cruz do Calvário, e Deus está trazendo ao nosso coração gratidão. Exatamente, né? E a gente vê que Jesus, naquele momento, usou elementos, né? Quando ele levanta o pão, quando ele levanta o cálice, ele está querendo dizer, olhe para isso aqui, para vocês lembrar, vocês vão olhar para alguns elementos. O que nós estamos tentando passar é exatamente isso que a Adriele falou, é para a família olhar para aqueles elementos, para aquela mesa preparada e lembrar que aquele é um momento especial na vida deles, né? E quem sabe lá no futuro a família vai se criar essa tradição e dentro da casa deles vamos fazer igual nós fazíamos na nossa casa, porque é um momento especial. Sem contar que os nossos esposos, eles também reparam isso, né? Eles estão vendo como a gente está arrumando a casa, como está preparando a mesa, se faz algo diferente, se coloca um arranjo diferente. Eles também notam, pelo menos o meu, né? Eu sei que tem alguns homens que não reparam, mas às vezes não reparam, mas não falam, né? É verdade. E eu tenho testemunho de quando a gente fez a experiência da mesa, na época nós estávamos lá no Lírio dos Vales, teve esposos que veio falar, nossa, pastora, eu estou sentindo a diferença lá em casa. A partir de que vocês começaram esse estudo, eu estou vendo diferença na minha esposa, na casa. Então, isso é muito importante. Às vezes você pensa que o teu serviço em casa, a mulher passa desapercebido, mas por não ser comentado, né? Mas tem muita importância. É isso que é. Mesa é lugar de provisão. E nós estamos falando aqui nesta manhã. Essa provisão começa que a mulher, nós mulheres que fazemos a alimentação em casa, a maioria das casas, né, são as mulheres. Nós temos essa responsabilidade, né, de cuidar da saúde da nossa família. Exatamente. Às vezes nós não nos preocupamos porque queremos fazer uma coisa muito rápida e fazemos de qualquer maneira ou usamos aqueles mais conservados, mais enlatados, essas coisas pronta, mais né? rápidas. Né? Lógico, não que isso, meu Deus, né? Mas sempre isso, nada de uma verdura fresca, um legume cozido na hora, um feijãozinho cozido na hora, né? Nós cuidamos da alimentação da nossa família, né? Para que não haja, né, tantas doenças. É nós que estamos ali administrando o nosso lar. Nós colocamos à mesa essa saúde também. Tem uma pergunta que a autora do livro faz, né? Ela diz assim, será que o que nós estamos comendo tem trazido para nós alegria ou tem trazido culpa? Né? Então, assim, é uma pergunta que a gente consegue mensurar bem como é que está sendo a nossa alimentação. E eu pergunto assim para você que é mãe, será que o que você tem oferecido para os teus filhos tem te dado tranquilidade quanto à saúde deles ou tem trazido culpa? Pensa, meu Deus, eu dei mais uma vez isso aqui, eles não podem ficar comendo tantas vezes isso. Não que não se possa, né, comer de vez em quando, fazer aquele lanchinho diferente. Mas se isso vira uma prática diária, vai trazer consequências. E nós sabemos que o nosso corpo é templo do Espírito Santo e que nós, como mães, crentes fiéis, devemos orar, devemos buscar o Senhor com sabedoria, mas devemos nutrir também o corpo dos nossos filhos, né? Não somente espiritualmente, mas também fisicamente. Então, a saúde física é algo que o Senhor se importa quando Ele nos pede para preparar essa mesa. Ele quer que a nossa saúde física seja cuidada também. E isso, como as desculpas que a gente sempre arruma, né? Ah, mas eu não tenho tempo, né? Que o Senhor venha nos dar sabedoria para administrarmos nosso tempo, né? Passar no mercado antes,
preparar ali, cozinhar os alimentos, deixar pré-cozido, né? Um pouco antes, deixar meio adiantado, para que você possa servir. Eu sei, né, que hoje talvez você está aí dentro de casa, nesse período, né, que não é muito fácil para quem tem uma vida bem agitada. Mas você arrumar o teu tempo, administrar o teu tempo, quando tudo voltar ao normal, eu sei que logo vai voltar, em nome de Jesus, né, e você vai estar aí nas suas funções diárias, você arrumar um tempo para esse propósito, né, para cuidar. Amanhã eu vou fazer uma maionese, então já vou me adiantar com a batata. Se organizar também no cardápio, né? É uma coisa assim bem interessante, porque às vezes a gente faz todo dia a mesma coisa, né? Aí não é atrativo você chegar àquela mesa que você sabe o que vai ser servido, né? Então, hoje em dia, nós temos aí tantas coisas que podem facilitar para nós mulheres, né? O professor Google, que a gente fala, né? Vai lá, pesquisa a receita, tem como reaproveitar, né, os alimentos. Então, está muito fácil, é só a gente querer, né? Tomar essa decisão. Exatamente isso. É uma palavrinha mágica que se chama planejamento, né? E a gente tem visto, por exemplo, este momento que nós estamos vivendo é um momento em que nós precisamos exercer esse planejamento. Porque a gente sabe que tem algumas dificuldades, que estão acontecendo dificuldades. E como a Adriele falou, quem sabe aquilo que nós costumávamos até então esbanjar, né? Jogar fora aquele resto. Não vou fazer, porque a gente reaproveitar isso, a gente conseguir fazer com criatividade novos pratos, a gente aproveitar aquele restinho, né, de arroz, fazer um bolinho de arroz, fazer uma coisinha arroz assim. De forno. Arroz de forno. Né? A gente consegue Olha fazer as dicas tudo aí, isso. para exercitar hoje já. Hoje. Então, nós vemos que a mesa, né, é lugar da gente cuidar da saúde física, mas também é lugar de cuidar da saúde emocional. Né? A Josi tem um testemunho bem lindo, que quando nós fizemos as palestras aqui no campo de Joinville, você até compartilhou com a gente, né? Como Deus falou através de um gesto que vocês, né, compartilham à mesa. Isso. Então, na minha casa, nós temos um costume. Antes dessa experiência da mesa já, né, Deus também trabalhou na minha vida de diversas maneiras, mas antes de fazer a experiência da mesa, nós tínhamos um costume de, na hora das refeições, estarmos de mãos dadas ali no início, orando, e a gente tem o costume de dar um beijinho na mão do outro. Aí, às vezes alguém pode achar, nossa, que exagero, né? Dá toda vez a mão e dá um beijinho na mão um do outro. Mas Deus colocou dessa maneira, porque eu entendo que esse é um momento que a gente pode restaurar a união. De repente foi falada uma palavra, né? Algo difícil ali, alguma coisa aconteceu, e no momento da refeição, quando nós damos as mãos, nós oramos, e naquela hora de dar o beijinho ali, todo aquele clima ruim, toda aquela, né, quem sabe aquele sentimento ruim cai por terra, porque acontece o perdão. E onde a gente vai, seja no McDonald's, vamos dizer assim, onde a gente vai, a gente faz isso. E nós temos um amigo nosso que passou por um momento difícil, há um tempo atrás, na família dele, né, em relação ao casamento, e ele dizia que quando ele orava, ele lembrava daquela imagem nossa, porque quem vai lá em casa tem que dar a mão para orar também, sabe, Alessandro? Tem que dar a mão junto e esse costume vai sendo feito ali, né? E ele disse que ele lembrava da nossa imagem dando as mãos. E ele orava ao Senhor pedindo para que a família dele fosse restaurada, para que daquela maneira também acontecesse no lar dele. Então, esse gesto que pode ser simples, né? Uma oração ao redor da mesa, pode falar muito alto, quem sabe para aquele que está passando por uma crise, um momento difícil. Que coisa linda, né? Cura de emoções, porque segurar a mão ali... Tudo bem, está meio, né, entristecido. Agora, dá um beijo na mão do outro, que a gente está chateado com ele. Aí tem que haver perdão, né? Por isso que cura as emoções. Então, que você possa, né, trazer, talvez dar um beijo, mas algo assim que você mostre o valor do outro, né? Se ele fez alguma coisa bonita naquele dia, se o teu filho tirou uma nota boa, prepare alguma coisa especial, uma taça diferente, faça o prato que ele goste, porque para dizer para ele, filho, é um serviço, né? É algo amoroso que a mãe está fazendo para você, porque você conquistou isso. E a mãe ficou muito feliz. E você vai ver que coisas maiores vão acontecer.
E a gente quer lembrar também dessa parte da cura emocional à mesa, tem muito a ver com aquilo que nós falamos à mesa. Né? Às vezes você pode dizer, irmã, mas eu faço essa refeição, eu sirvo uma comida abençoada, eu preparo tudo assim com dedicação, mas na hora que você senta à mesa, quem sabe as conversas que você tem, o tom de crítica que você usa nas suas conversas, não tem trazido saúde emocional. Quem sabe teu esposo passou o dia no trabalho e se atribulou com tantas coisas, né? Às vezes são tantos problemas que eles têm que enfrentar fora de casa, e quando chega, a mesa está posta, ele pensa, agora eu vou sentar e vou descansar. E você tem sido mais um problema, você tem sido mais uma pessoa para criticar, tem sido mais uma pessoa para colocar ele para baixo. Quem sabe os filhos têm enfrentado problemas na escola, né? tem lá com os colegas, a gente sabe que acontece o tempo todo. E quando chega no lar, você tem sido mais aquela pessoa para criticar e dizer, filho, não é desse jeito, filho, não faz assim, mas que você seja, nesse momento, a pessoa que vai incentivar, né? E isso vai ser tudo com um sabor diferente. As tuas palavras, junto com aquela comidinha que eles gostam de comer, isso vai trazer um conforto emocional para a sua casa. Mas, irmãos, nós temos feito, durante as últimas sextas-feiras, o estudo da experiência da mesa. E nós temos mostrado este livro aqui, né, que nós usamos como base para fazer esse estudo junto com as nossas irmãs. E como já mencionei também, muitos testemunhos nós ouvimos. Muitas casas, muitos lares que se voltaram para esse princípio da mesa e tiveram em várias áreas restauração, né? Restauração da comunhão, restauração dos relacionamentos e restauração da alegria, né? Dentro do lar. E hoje nós vamos falar que a mesa é lugar de participação, né, Alessandra? Hoje, no nosso estudo, falaremos que a mesa é lugar de participação. Nós já falamos aqui que o Senhor pediu para preparar uma mesa lá no Antigo Testamento, né? A primeira mesa em que a Bíblia menciona, a mesa que foi colocada no templo. Ele disse, prepare os utensílios, ele mandou a medida, ele falou de todos os detalhes. E depois nós falamos aqui que a mesa é lugar de provisão, onde o Senhor provê nos nossos lares, não somente o alimento, mas também Ele provê a saúde física, a saúde emocional, a saúde espiritual. E hoje nós vamos falar aqui sobre essa participação, né? Como é que acontece essa participação dos membros aí da sua família, a sua participação, que é essencial para que aconteça essa saúde, para que aconteça essa restauração e tudo aquilo que o Senhor planejou para que acontecesse quando estivéssemos assentados à mesa. E nós podemos falar que, como a Josi falou, essa participação, essa comunhão traz restauração, né, Josi? Sim. Restauração para a família e restauração das emoções. E nós temos um personagem na Bíblia que foi restaurado com essa comunhão. Foi restaurado, né? Nós lembramos, quando a gente lembra de restauração, nós lembramos de Pedro. Por quê? Porque Pedro tinha passado por aquele momento em que ele tinha negado Jesus, né, Alessandra? Ele tinha negado Jesus e acontece tudo aquilo ali, ele volta para o lugar de onde ele tinha saído, ele volta a pescar. E num determinado momento, quando Jesus se apresenta a ele, depois de ressurreto, ele encontra Jesus ali preparando, né, uma refeição. E Jesus oferece uma refeição para ele. E depois que Jesus oferece, Jesus não comenta nada, Jesus não fala nada, ele oferece a refeição, ele dá de comer. E quando termina a refeição, Jesus faz aquelas 3 perguntas, que são a mesma pergunta. Ele começa a perguntar a Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E é neste momento que acontece a restauração de Pedro, né? Que acontece as promessas que Jesus entrega a ele. E quando eu creio que quando Jesus preparou aquilo, Pedro, quem sabe, se sentiu até meio envergonhado, pensando, por que eu fui negar o meu mestre? Mas quando Jesus começa a perguntar, Jesus começa, através daquelas perguntas, dizer para ele também que não somente ele queria mostrar que Pedro realmente o amava, apesar dos erros, mas que Jesus amava ele também. Aleluia.
E através disso, Pedro é restaurado. É restaurado. Né? E foi o que um dos maiores pregadores, né, do avivamento, da descida do Espírito Santo. Muitas almas ganhou para o Senhor, porque o seu coração, as suas emoções, né, as suas dores, estavam restaurados. O seu momento de dor tinha passado. Agora estava restaurado e ele podia ver, né, algo novo que Deus tinha para a vida dele. Restaurou os sonhos, restaurou os projetos. E assim Deus pode fazer na tua vida também. E quando a gente olha para essa situação que aconteceu com Pedro, nós podemos trazer isso para as nossas vidas, né? Que o nosso lar é esse lugar de restauração. Assim como Pedro se assentou ali para se alimentar, nós preparamos uma refeição. E essa refeição é um momento de restauração. Então, o nosso conselho, inclusive o conselho que a autora do livro dá, é que quando você preparar essa refeição, se existir alguém que precisa ser restaurado, você prepare tudo com carinho. E espere para que essa vida esteja alimentada, né, fisicamente. Esse carinho que ela vai receber com um prato especial, né, com aquilo que essa pessoa gosta de comer, quem sabe, vai já fazer uma preparação para a restauração. E quando tudo estiver servido, você tem a oportunidade de oferecer a restauração, né? De oferecer, quem sabe, na mesa, nessa mesa da Páscoa que nós vamos preparar, né? Nós podemos passar por esse momento de olhar no olho e dizer e perguntar: você me ama? Né? Quem sabe em alguma coisa nós magoamos alguém e a gente pode olhar no olho dessa pessoa e perguntar, segurar nas mãos e dizer: você ainda me ama? E eu creio que Jesus também queria trazer isso à atenção, né? Chamar a atenção de Pedro em relação a isso. Que nós possamos fazer isso nos nossos lares também. Existe aquela pessoa que precisa de restauração, que você possa preparar tudo e fazer essas perguntas, né? Perguntas que trazem à consciência aquilo que precisa ser restaurado. E eu creio que Deus vai restaurar. Eu acredito nisso. Amém, eu creio. Porque mesa também é lugar de regeneração. Jesus restaura e Jesus regenera. E nós temos uma passagem na Bíblia que fala sobre essa regeneração, que é a passagem do filho pródigo, a parábola do filho pródigo. Quem já não ouviu essa pregação? Quem já não leu essa palavra na Bíblia, em Lucas? Deus, né, através de Jesus, falando com os seus discípulos sobre o filho pródigo, que um dia pediu ao pai tudo que lhe era de direito e foi embora da casa do pai. E ficou muito tempo fora e gastou todo o seu dinheiro. Mas o pai o esperava de volta. E a Bíblia diz que o pai esperava com um bezerro cevado. E quando a gente lê isso, é um bezerro gordo. Eu acredito que quando o filho pegou e foi embora, o pai disse: ele vai voltar um dia, porque ele vai sentir saudade dessa mesa. Então eu já vou preparar, já vou colocar o bezerro mais bonito que eu tiver, né, para se alimentar bem, para engorda, porque é esse que quando o filho voltar, eu vou ter para oferecer um alimento para ele de volta à mesa. E muito tempo ele ficou fora, muitos anos, e a Bíblia diz que ele desejou comer as bolotas dos porcos e quis voltar para a mesa do pai. E a palavra do Senhor diz que quando o filho pródigo estava voltando, o pai correu, aleluia, e o abraçou. E eu acredito que bem baixinho no ouvido disse para ele: tem uma mesa preparada para você. Não fique com vergonha. Eu te abraço e te trago de volta para o seio da família. Quando a gente para pensar o que esse filho pensou quando ele olhava aquela refeição dos porcos. Eu creio que ele lembrou, sim, da mesa que era preparada na casa dele. E quando nós pensamos nisso, eu creio que ele lembrou desse carinho que o pai tinha com ele, né? Desse cuidado que o pai tinha com ele. Porque senão talvez ele não desejaria voltar ao pai. Quando nós preparamos mesas especiais, momentos especiais de refeição em família, nós dizemos para os nossos filhos, para o nosso esposo, que mesmo que ele erre, ele tem um lugar seguro para voltar, né? E eu creio que foi isso que aconteceu na vida do filho pródigo. E lendo essa passagem, e me chama a atenção também, teve o filho mais novo, o filho pródigo, que foi abraçado pelo pai e veio a comunhão da mesa, né? Aí eu fico pensando no filho mais velho, às vezes tão rejeitado, né? Às vezes a gente fala, o filho mais velho invejou o irmão, fez isso.
Mas pense comigo. O irmão foi embora e quando ele pergunta assim, o que está acontecendo? Que festa é essa? E o empregado diz, o teu irmão voltou. E ele diz, olha, eu estou todo esse tempo ajudando meu pai e ele nunca me deu nem um cabrito para eu comer com os meus amigos. Ele não falou, e ele nunca me deu um anel, e ele nunca me deu uma sandália, e ele nunca me deu vestes. Ele se lembrou do quê? Da comida, da comunhão à mesa. E eu estava lendo essa palavra esses dias e meditando nisso, né? Colocamos esse pai do filho mais velho e o filho mais novo como o nosso pai aqui terrestre, né? Não como Deus, né, que entendemos ali, mas como pai. Já pensou quantas vezes esse filho mais velho, Josi, sentou à mesa e o pai dizia assim, que saudade do filho mais novo. Quanto tempo faz que ele foi embora? Hoje está fazendo 1 ano. Hoje está fazendo 2 anos. E o filho mais velho do lado querendo chamar a atenção. Pai, estou aqui. Pai, estou aqui. Mas o pensamento do pai estava lá no filho mais novo. E às vezes não acontece isso na nossa casa? Não é assim, às vezes? Às vezes em casa de muitas, né, pessoas, muitos pais. Às vezes os pais acabam dando ênfase para aquele filho que talvez incomoda, né? E aquele filho que está tentando agradar, tentando fazer as coisas certas, o pai não lembra de elogiar, a mãe não lembra de dizer que bom, meu filho, que eu tenho você, né, para acalentar meu coração. Não, às vezes aquele filho serve como a pessoa com quem se desabafa, com quem somente chora, com quem a pessoa que vai ficar, né, ali, com quem você vai ficar remoendo, e a gente tem que lembrar daqueles que estão fazendo bem para a gente. Isso, e eu fico pensando nesse filho mais velho, talvez até sentava à mesa com o pai para comer, mas a conversa era o semblante triste, ou a fala era só do irmão, né, mais novo, e o filho queria, pai, eu estou aqui, eu estou te ajudando, que a cobrança dele era, ele não me viu, eu fiquei aqui o tempo todo, ele nunca me deu, nunca partilhou de uma festa comigo. Essa era a saudade, esse era o desejo. A palavra é reconhecimento, né? Às vezes a gente quer ser reconhecido. E né, eu digo para você, isso vale para nós, para o nosso coração. Às vezes a gente se preocupa, né, e fala demais com quem está longe e esquece de quem está perto, né? Quem está longe, a gente sempre está ali mandando um recadinho, lembrando, ligando. E quem está perto? Está perto mesmo. Eu vejo todo dia. A gente come à mesa todos os dias, a gente almoça todo dia junto. Não precisa estar falando toda hora que eu amo. Precisa. Papai, mamãe, vou falar como filha agora. A gente gosta de ouvir isso, que você ama, né, que você está presente. A gente gosta de estar perto de quem está perto, né, com carinho, com abraço, com palavras boas. Então, um conselho para você, se foi alguém, né, talvez alguém partiu, ou alguém se casou, está morando longe, e você senta à mesa, hoje eu fiz lasanha. Se aquele filho estivesse aqui, era o prato que ele mais gostava. E o que está ali? Qual é o prato que ele mais gosta? Você lembrou de fazer? Então, que esse momento de regeneração seja para quem está longe, mas para quem está perto também. Né? Que as emoções e os sentimentos sejam regenerados, para que a família esteja junto. Eu acredito que esse pai, com a sabedoria de Deus, né, chamou o filho e curou, né, com as palavras boas, amigas, curou as emoções do filho mais novo, do filho mais velho, e trouxe os dois para a mesa e a família estava unida ali de novo. Eu me lembrei nessa manhã de algo que está lá no livro de Malaquias, quando a gente lê a última partezinha ali, né, do Antigo Testamento. Existe uma palavra que diz assim, que ele virá para restaurar, para reconciliar o coração dos filhos aos pais e dos pais aos filhos. Isso falando de Jesus, né? Então essa é a vontade de Jesus. Quando nós vemos que acontece essa restauração, né? Essa regeneração que nós falamos aqui, é restaurado, aquilo que foi quebrado foi restaurado, aquilo que foi, né, desfeito é regenerado, acontece a reconciliação, Alessandra. E a mesa é lugar de reconciliação, é lugar de olhar no olho e pedir perdão,
né? É lugar de oferecer perdão a quem chega, como nós mencionamos aqui nessas histórias. Então, é lugar de nós voltarmos à comunhão. A mesa fala de comunhão. E como é que nós vamos chegar à mesa se nós não estivermos restaurados, se nós não estivermos regenerados? Como é que vai acontecer essa reconciliação? Como é que vai acontecer a comunhão que a Bíblia nos fala? É quando nós passamos por essas etapas. Então, se existe algo quebrado com alguém aí no seu lar, se existe algo que precisa ser regenerado, se existe reconciliação que precisa ser feita, que nessa manhã isso possa acontecer. E que assim como Jesus, você prepare tudo antes. Talvez você possa dizer assim, mas eu vou preparar uma mesa, mas aquilo que eu fiz é muito grave, essa pessoa não vai me perdoar. E eu quero te dizer que se você fizer tudo com amor, se você colocar as tuas orações naquilo que você faz e colocar num propósito dizendo, Senhor, eu quero que aconteça essa reconciliação. Eu creio que o Senhor pode fazer milagre. E essa restauração, essa regeneração e essa reconciliação é para os membros da sua família, para o seu lar, para a sua casa e também para os de fora, né? E nós falamos também sobre isso. Um prato a mais à sua mesa. E esse um prato a mais à sua mesa é, às vezes, uma aliança de uma amizade, né, de um parente mais distante foi quebrada. Então, que esse dia, essa manhã, sirva para você dizer, eu vou colocar um prato a mais à minha mesa. E esse prato a mais, quando acontecer essa reunião, convite, né, para você conversar, preparar tudo com muito carinho e trazer as pessoas, né, até a sua mesa, nesse momento de intimidade, dizendo, aqui eu tenho o melhor de Deus, o pão da presença está neste lugar. E eu me lembrei agora, Alessandra, que muitas vezes a gente como cristão fala das pessoas que se afastaram da igreja. E quando a gente lembra de dar um toquezinho, né, ou ligar. Mas que tal nós oferecermos uma refeição para aquela pessoa que está afastada? É uma refeição para aquela pessoa que precisa dessa regeneração, que precisa dessa reconciliação. Talvez essa pessoa precisa falar um pouquinho, desabafar um pouquinho, e ela vendo todo o carinho que com todo carinho você preparou algo especial para ela, ela vai dizer, não, verdadeiramente, eu preciso voltar à comunhão com os meus irmãos da igreja, né, a comunhão com o povo de Deus. E quando prepararmos esse momento entre amigas de comunhão, regeneração, restauração e reconciliação, realmente é isso, comunhão com a presença de Deus. Porque, infelizmente, quando em muitas casas que há uma reunião de amigas, infelizmente, queridas mulheres de Deus, quando é colocado esse prato a mais, o momento ao redor da mesa não é de regeneração, não é de reconciliação e nem comunhão, porque a presença de Deus não pode estar no momento em que as conversas, né, as falas que ali acontecem, entre elas são nocivas, né, vamos dizer assim. Entristece o coração do Espírito Santo de Deus. Às vezes nós preparamos uma mesa e essa mesa vira uma roda de escarnecedores. Essa mesa vira um lugar onde nós falamos mal de outra pessoa. Essa mesa vira um lugar onde essas palavras que desagradam ao Senhor são mencionadas. E quando nós preparamos essa mesa, nós não estamos cumprindo a vontade do Senhor, né? Então, que as nossas mesas, mesmo que alguém chegue lá na nossa casa, vamos dizer assim, Alessandra, não, convidei alguém, fiz tudo com carinho, quando a pessoa se assentou, ela começou a falar coisas que não edificavam, ela começou a falar mal de alguém, ela começou a trazer algo ruim para dentro daquele lugar, que nós possamos... Como diz o meu esposo, tem uma frase, ele diz, vamos usar o extintor do Espírito Santo, né? E vamos acalmar essa fala e vamos dizer, não, aqui no meu lar, hoje nós vamos testemunhar daquilo que o Senhor fez, nós vamos testemunhar das bênçãos que o Senhor tem entregado para nós. Está triste com alguém, né? Alguém começou a falar, pegue na mão dessa pessoa e diga assim, ó, vamos orar por ele agora, né? Você crê que Deus pode restaurar essa pessoa, que talvez você está pensando, né, mal dessa pessoa? Vamos orar agora e assim o Senhor vai restaurar. Deus pode fazer isso porque quando nós chamamos a presença do Espírito Santo de Deus, né? Deus é o pão da presença, como nós já falamos no primeiro dia.
essa presença maravilhosa faz todo sentido, né? E nos alerta e nos faz acionar esse extintor. Não é verdade? Verdade. Porque a palavra do Senhor diz que quando que foi lida aqui pela Josi no início, quando começou, né, essa mesa, esse propósito de Páscoa, foi, né, bem lá com Moisés. A Bíblia diz que quando o povo queria sair do Egito, né, Deus fechava o coração de Faraó e vieram as pragas. E na 10ª praga, Deus falou com Moisés: Moisés, eu quero que eles matem, né, um cordeiro, e esse sangue, eles vão comer a carne junto com a sua família, mas o sangue vai ser aspergido, né, vai ser colocado nos umbrais de cada porta. E quando o anjo da morte passar, quando ele estiver passando, ele vai ver a porta que tem esse sangue e o anjo da morte não vai entrar. Aleluia! Eu fiquei pensando nisso. Será que o anjo, né, Deus não sabia qual casa era do seu povo, precisava do sangue? É porque Deus precisa de um ato de fé da nossa parte, de uma decisão, de uma posição nossa, né? De uma decisão nossa. Eu quero colocar o sangue no umbral da minha porta. Eu quero isso. Eu decido isso. Jesus, Deus não força a porta de entrada de ninguém. Ele pede para ser convidado. E eles colocaram, e a Bíblia diz que o anjo da morte passou. Páscoa significa passagem. Passou e não feriu, né? Não matou. E um dos filhos de Faraó foi morto nessa praga que aconteceu. E ele libertou o povo, e o povo passou pelo Mar Vermelho, garantindo assim a sua vitória. A Bíblia diz que o povo passou, e do outro lado Miriam cantou. E a ordem para o Senhor era essa, que quando eles chegassem na terra prometida, aleluia, todas as vezes, né, o sentido lindo que eu estava lendo sobre isso é que era o final do inverno. A Páscoa é o final do inverno, início da primavera. Deus estava falando, vai florescer. O inverno sombrio, como já falamos, né, na última dinâmica que Deus ministrou aos corações. E vai florescer. A primavera vai chegar. Você vai reunir o seu povo ao redor da mesa e eles vão perguntar, para que esse rito? Para que está fazendo tudo isso? Nós estamos à volta da mesa. Para que a Páscoa? Por que tudo isso? Seus filhos vão te perguntar. E vocês vão dizer, isso aqui é quando o povo de Deus, né, houve a libertação. Eles passaram, né, ganharam a vitória. E todas as vezes vocês vão contar para ele. Então quer dizer que a mesa é lugar de deixar memórias. Né, como Jesus fez naquele último momento que ele esteve com os discípulos. Nós já falamos aqui no decorrer desse curso, dessa experiência. Jesus, na hora de partir o pão, ele disse, em memória de mim, de servir o vinho, partir o pão. Ele disse, façam isso em memória de mim. Aleluia. É isso que nós vamos fazer, e né? Nesse tempo não é mais o sangue do animal, lá do cordeiro. É o nosso amado Jesus, que veio a este mundo e numa sexta-feira, aleluia, ele carregou uma cruz pesada em seus ombros, derramou o seu sangue pela minha vida e pela tua vida. E é decisão nossa dizer, eu quero que o sangue de Jesus proteja a minha casa, proteja a minha vida. E nós temos ouvido e visto muitas coisas, né, em redes sociais, nesse tempo que nós estamos vivendo. Praga alguma chegará à minha tenda, porque nos umbrais da minha porta tem o sangue de Jesus, aleluia! Na tua casa tem o sangue de Jesus. E no domingo, como nós falamos, o domingo de Páscoa, Jesus ressuscitou. E é por isso que nós vamos reunir a nossa família ao redor da mesa. E talvez o seu filho te pergunte, hoje é o quê, papai? Coelhinho da Páscoa? Hoje é o chocolate? E você vai dizer para ele, hoje nós estamos comemorando, você vai dizer a história, comemorando a ressurreição de Cristo. É a nossa Páscoa, é a nossa passagem, que antes era morte, era praga, era destruição, agora é vida, e vida com abundância, para a minha vida, para a tua casa, em nome de Jesus. Coisa boa poder relembrar essa campanha tão especial
e saber que Deus tem um propósito lindo na vida daqueles que assistem e colocam em prática essa experiência tão maravilhosa. Alessandra, e semana que vem a gente tem mais novidade, né? Isso aí, você não pode perder. Já se inscreveu no canal? Já ativou o sininho? Para ficar bem alerta. Semana que vem tem algo novo para você, em novidade de Deus. Isso mesmo, mais uma campanha que serviu de bênção para muitas mães. Vai ser a campanha Mães de Joelhos Diante do Pai. Isso mesmo, e a gente quer que você acompanhe mais uma vez aí e coloque em prática. Você que já fez a campanha, quem sabe quer fazer de novo esse ano, iniciando o ano num Isso propósito bem especial, colocando seus filhos na presença de Deus. A paz do Senhor, fiquem todos com Jesus. Tchau, tchau.